Boa noite, Brasília. Estamos de volta aqui no programa Conectado ao Poder. Hoje aqui eu estou com a Michele Pilon. Ela é uma treinadora de lideranças políticas. Viu? Falar uma coisa para vocês, viu? Tem muito político aí precisando, viu? É outra. Volta para cá, Ratinho. Mostra a Michele pra gente aqui. Vem cá, vem. Aê, agora você mostrou a Michele. A Michele é a outra loira, entendeu? Do outro lado. Tá tudo certo, né? Érica Lida também, assessora na área de comunicação política, assessora de imprensa, social media e mais um bocadinho de coisas aí. Antes eu quero só fazer uma correção aqui para vocês. Na abertura do programa aqui, eu estava ali em pé ali e eu passei os números da Covid aqui no DF. Sentei aqui e tem atualização. Eu disse que eram 2 mortes nas últimas 24 horas, mas infelizmente foram 8 mortes nas últimas 24 horas. O GDF acabou de atualizar as informações, são mais 8 mortes, o DF chegou a 142 óbitos, com 8.722 pessoas infectadas aí pela Covid-19. Lembrando que tem mais 10 mortes aí na região do entorno e nós já temos 4.740 pessoas recuperadas aqui no Distrito Federal. Eu, de coração, preferia permanecer nas 2 mortes, mas infelizmente são 8, são 6 a mais aí, tá? Então, rapaziada, fazer sempre aquele apelo, vamos nos cuidar, vamos, porque a quantidade está aumentando muito, a gente vê que as pessoas estão brincando. Ó, eu estou aqui trabalhando, você pode estar assistindo e achando assim, pô, esse cara está falando, está sem máscara, minha máscara está bem aqui, ó. Acabou o programa, coloca a máscara e vou para minha casa. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quem tem a Covid-19. Tem muita gente assintomática aí e você vai ver, abraça, pega uma coisa ali e acaba se contaminando. Então tá sério, a gente tem, infelizmente, mais de quase 150 famílias aí tiveram que enterrar algum ente querido. A gente sempre imagina que não vai acontecer com a gente, mas às vezes acontece na nossa família. Então, se puder, lave sempre a mão, se puder, passe sempre o álcool gel, use sempre a máscara, mesmo que seja próximo de familiares seu, é hora de todo mundo se cuidar, porque daqui a pouco isso passa, a vida segue e vamos que vamos. Esse é o momento, tá? Cada um cuidar aí da sua vida. Não estou nem colocando em xeque essa questão da saúde e da economia, tá? Vou nem entrar nesse quesito. Eu sei que tem muita gente precisando voltar a trabalhar e o governador está certo mesmo em liberando algumas atividades aí para voltarem ao comércio, que as pessoas têm que ganhar dinheiro, têm que se alimentar, têm que pagar as contas. Estou focando agora só nos cuidados básicos. É isso que eu estou focando. Então fica a dica aí para todos vocês. Vou voltar aqui com a Érica e com a Michele. Michele, eu queria começar com você aqui. Eu achei muito interessante que você é uma treinadora de liderança política. Eu imagino que essas lideranças são os políticos de mandato. Esse é seu foco. Boa noite, obrigada pelo convite do programa. Boa noite à audiência das redes sociais e do programa Conectando ao Poder. Como ele me apresentou, meu nome é Michele Pilon e eu sou uma advogada da União. Trabalho há mais de 10 anos com elaboração normativa e políticas públicas e gestão pública. E na minha convivência do meu job como advogada pública, eu fui convivendo muito com líderes políticos. Trabalhei muito tempo na Presidência da República, 6 anos na parte jurídica e agora trabalho na Câmara dos Deputados. E fui percebendo a necessidade das lideranças, não só a parte técnica, como a parte de desenvolvimento humano. E com o passar do tempo, eu comecei a gostar da área, estudar várias técnicas, neurociência, PNL, coach, oratória, marketing, ciência política, sociologia. Fui estudando e no dia a dia aplicando na minha atividade, não só técnica como advogada pública, mas também dando algumas pinceladas aqui, fui testando. Então, desde o ano passado, eu resolvi montar um treinamento da inteligência e liderança política e comecei aplicando no mandato. E agora eu resolvi expandir para o Brasil e treinar os nossos futuros candidatos e eleitos, né, políticos que vão então, aí... Então, nesse momento, o foco são os pré-candidatos? Nesse momento, esse ano de 2020, o meu foco é espalhar para o Brasil inteligência política. Como é que você está vendo esse momento aí, Covid-19, possibilidade de adiamento das eleições? Você acha que essas eleições, o adiamento das eleições, vai facilitar ou vai atrapalhar o trabalho dos profissionais de comunicação política? Olha, eu acho que, na minha opinião, de certa forma, facilita na preparação do candidato, porque... Tem mais tempo, né? Tem mais tempo para se preparar, considerando que os candidatos não estavam preparados para uma campanha digital. Os candidatos estavam preparados para um porta a porta, para aquela campanha tradicional, para aquela campanha dos consultores de marketing. Eu acho que até os consultores de marketing político estão tendo que desenvolver e se puxar para aprender o marketing digital eleitoral.
Então, em contrapartida, ganham mais tempo para se prepararem para a campanha. Eu falo que essa campanha é uma campanha do ser político. Como você não tem mais aquele tete a tete, aquela pessoa, vou votar no fulano, começa a influenciar todo mundo. As pessoas não vão se encontrar, não vai ter tanta aglomeração, tanta reunião de família, tanta discussão de política, e as pessoas vão começar a prestar atenção, vou ter que votar, quem que vai ser meu candidato a prefeito, quem que vai ser meu candidato a vereador. Então, para mim, essa eleição, toda eleição é diferente, né? Toda eleição tem o seu marco. Para mim, eu chamo que essa eleição não vai ser uma eleição Dorflex. Eu chamo de eleição Dorflex porque aquela eleição, na eleição passada, que o eleitor queria um remédiozinho para aliviar aquela dor. Não, dessa vez ele falou, pandemia pegou, crise na saúde, crise na política, crise na economia, estamos sem dinheiro e os prefeitos vão ter que se virar nos 30, né? Não tem mais dorzinha, né? Agora é a dor. Agora eu quero dizer, fulano, vem cá, escuta aqui, chega aqui, qual é o remédio que você vai curar a minha dor? Não quero saber de aliviar sintoma, não. O que você vai ser nessa eleição? Qual a competência que você vai me trazer? Então, eu digo que o voto vai ser inteligente, que a candidatura tem que ser inteligente e que as pessoas realmente que querem disputar e terem cargos públicos vão ter que ser um ser político. Eu digo que eu trabalho muito com a imagem, a reputação. Não adianta mais que as pessoas têm aquele mito, né? Chego na época da campanha, contrato o marqueteiro, pelo amor de Deus, me transforma, cria minha identidade. De milagreiro, bruxo, esse tipo de coisa. Não né? tem mais, gente. Campanha digital, tem que botar a cara para bater, tem que falar bem nos vídeos, tem que mostrar suas propostas, as suas bandeiras. Quem é o seu eleitor? O que o seu eleitor pensa? O que o seu eleitor quer? Escolher o seu segmento. E mais um detalhe, hoje o eleitor qual é a dor dele? Bom, eu tenho os meus valores. E o que ele quer no candidato? Cara, ele tem os mesmos valores que eu, ele tem disponibilidade para atender. Quer se identificar, né? Quer se identificar. Ele tem disponibilidade para trazer isso que eu quero e realmente ele tem competência para trazer isso que eu quero. Ele tem inteligência emocional. Quantos candidatos a gente percebe que não tem inteligência emocional? Não, vou te dar um exemplo. No meio dessa pandemia, nós chegamos aqui no Brasil a ter prefeito que renunciou ao cargo. Sim. Renunciou. Falou, prefeito que renunciou ao cargo, prefeito que chorou. Eu não aguento mais. Vem um aqui e fala que tem que cuidar da saúde, o outro vem aqui e fala que eu tenho que cuidar da economia. Eu não sei se eu cuido da saúde ou se eu cuido da economia. Renunciou ao cargo. Eu acho que a resposta das eleições vai ser uma validação do líder político, né, líder político que está sobrevivendo nessa pandemia, né? Aqueles líderes políticos que forem reeleitos, que se candidatarem pela reeleição, vão ter o seu mandato validado e a sua reputação fortalecida. Quem está sendo forte, quem está sendo firme, quem está tendo pulso firme nesse momento, eu acredito que vai ser validado, viu? Validado. Ele está, né, entre o fique em casa e os profissionais da saúde e o vamos trabalhar porque temos que gerar a economia, temos que pagar os salários, as contas, enfim. Então, nessa confusão toda, eu parei, acho que é missão, coração mesmo. Porque eu concilio o trabalho da Câmara, a gente trouxe mulheres para falar hoje no programa, agradeço. E como mulher, assim, eu tenho que conciliar o trabalho na Câmara, eu e Érica trabalhamos juntos na Câmara dos Deputados. Eu sou chefe de gabinete do deputado federal Eduardo Bismarck, que é um deputado que faz uma pauta positiva brilhante, municipalista. Então, fui tocada pela pauta dele municipalista também durante o ano todo, de ver as dores dos municípios. E já tenho muito tempo que eu trabalho com os líderes da esfera federal. E eu resolvi que eu acho que dessa vez, esse ano, eu tinha que contribuir, minha missão de levar a inteligência política para o Brasil e para a base, né? Que é os vereadores e os prefeitos, aquele que entrega a política pública lá na ponta, que faz acontecer, que nós estamos em Brasília, convivemos Senado, Câmara, Palácio do Planalto, Supremo, a gente meio que esquece essa realidade e fica dentro de Brasília. Então esse ano é um ano que eu quis me dar essa contribuição e parei para escrever e para conciliar o trabalho na Câmara, fazer às vezes de professora em casa, com as crianças na escola em casa. À noite eu sempre leio, monto os treinamentos, finais de semana gravo os vídeos e conteúdos para o YouTube e vamos que vamos. E a minha meta é, em junho, montar uma masterclass gratuita da inteligência política para que vários candidatos do Brasil inteiro, né, se inscrevam. Online? Online, ao vivo, online, para que vários candidatos do Brasil se inscrevam, a fim de que eu possa chegar no interior do Pará,
ao Amazonas, do Rio Grande do Sul. É ajudar. Ajudar, é. E eu desenvolvi, então, eu chamo de 7 poderes, que na verdade são 7 competências, né, habilidades. Há uma discussão na área de desenvolvimento humano, que é trabalhar o que é ser um líder político. Ah, é um líder servidor? Também. É um líder inspirador? Também. O que ele tem que ter, né, esse líder político? O que ele tem que ter, esse líder político? Então, a gente trabalha essas competências, essas habilidades, e também trabalhamos o perfil comportamental no político. Ele preenche um software que dá o perfil comportamental dele, as competências de um cargo a prefeito, as competências de um cargo a vereador. E o que lhe falta para atingir esse cargo? Então, a gente trabalha todo esse perfil comportamental, depois trabalhamos inteligência emocional, aplicamos ferramentas, inclusive coletivas. Não, peraí, esse é o primeiro que você falou, né? Não, eu já estou no terceiro. Não, mas esse último que você falou agora é o terceiro. É. Esse terceiro vai dar problema. O primeiro, ó... Esse aí vai dar problema. Por que vai dar problema? Vai descobrir, inclusive, abre aqui na câmera aqui pra gente colocar o Jair e Anderson aqui também. Aí. Jair, se prepara pra fazer uma pergunta aqui pras meninas que estão dando um show aqui, viu? Prepara aí, viu, Jair? Esse que você falou aí, dos perfis e tal, se o cara, poxa, um secretário, um vereador, um vice, um prefeito, você vai dar zebra demais. A gente consegue, sabe porque inclusive... os caras vão descobrir que eles não estão onde eles deveriam estar. Eles estão tentando ir para onde eles querem ir, não onde eles deveriam estar. Ah, mas aí que está o pulo de gato. A gente faz todo um trabalho de fortalecimento do ser político para entender que ele tem que chegar nesse patamar. Ele não... Mas isso você vai fazer para o cara que contratou o seu serviço. Imagina o tanto de gente que está no lugar errado aí, cuidando de cidade aí. Não, mas calma. Você entendeu onde eu estou querendo chegar? Entendi. Eu não estou no seu serviço. Eu estou mostrando aqui a realidade aqui da nossa população nesse momento. É por isso que eu cheguei no mercado. Pois é, imagina o tanto de gente. É por isso que eu estou desenvolvendo conteúdo para o YouTube, gratuito. Por isso que eu vou dar masterclass gratuita. Não precisa. Para quanto mais pessoas absorverem o meu conteúdo. E o meu sonho é ter um aplicativo assim, gratuito, é o meu sonho. Que aquele candidato lá da ponta mesmo consiga lá escutar. Mas esses caras são preguiçosos, não? Geralmente pega tipo aqui a Érica, aqui, que é a assessora. Vai, estuda isso e aplica aí. Não, mas Sandra, eu acho que às vezes dá certo, porque já deu certo, como o Renova BR. Uhum. A Michele tem um conteúdo que poderia até entrar no Renova. Não, mas eu não estou colocando em xeque se funciona, não. Mas assim, por exemplo, a Tabata foi aluna do Renova. Tabata Amaral, então, PDT. O Thiago Mitrô, vários foram alunos. Então, assim, esses alunos que vão ser também, outros vão ser alunos da Michele, eles podem estar mais preparados. E quando você ouve um discurso deles, você vai ver a diferença, né, Desculpa. Dá uma dica pra vocês. O Jair, não, vou dar uma dica né? pra vocês, não me segue não. Ah, Continua, não me segue não. Joia. Eu tô plano, não me segue não. Jair, entra na paradinha aqui e manda uma pergunta aqui pras meninas. Sim, eu queria saber o seguinte, na verdade eu queria fazer uma pergunta para cada uma. Eu queria perguntar para a Michele, como ela trabalha com as lideranças políticas, o que ela acha da liderança do presidente Bolsonaro? Se ela considera que o Jair Messias Bolsonaro é um autocrático, é aquele líder aí que ele centraliza tudo para ele e não divide com ninguém. E em contrapartida eu quero perguntar para... Segura aí, eu vou com a Michele e volto com você. Beleza. A parte do Jair Bolsonaro, eu não vou emitir juízo de valor e nem ideologias e nem bandeiras. Mete o raciocínio técnico, manda ver. Coloca a consultora para falar. E eu também, é muito difícil, porque eu sou advogada da União, então também fica muito difícil eu emitir um juízo, né? Estou numa saia justa aqui, desgraçada. Mas o que eu entendo? Tem pessoas, o Jair Bolsonaro tem valores, certo? E tem pessoas que se identificam com os valores dele. Concordo. A partir do momento em que ele assume a liderança da nação, ele tem que dialogar com todos. Isso. Tem um aspecto positivo do Jair Bolsonaro, que é o que eu trabalho no poder da imagem, da linguagem corporal e no próprio poder do perfil comportamental de um político. Ele é aquilo ali. Ele tem características fortes. Ele é autêntico e ele pode falar o que ele...
o vídeo dele com os ministros que Se foi ele virar aberto. padre, ele vai xingar. É da personalidade Se dele. se você colocar um outro discurso nele ou até outra meia vestimenta, a pessoa vai estranhar. Não é Mas mais o você- Bolsonaro, é. É o Jair Não Bolsonaro. bate, é. Aí Não- perde a coerência. Né? Ele tem um nicho dele, ele tem as pessoas que votaram nele, enfim. Então uma coisa... Não, assim, Michele, vamos ser realistas. O Bolsonaro entrega o que ele sempre vendeu. As pessoas ficam criticando, como é que um presidente faz? O Bolsonaro é isso. Nós votamos no Bolsonaro sabendo que ele era isso. Mas vocês viram o que ele falou com aquela jornalista? Ele já falou com deputada, quando ele era deputado. E fez coisa muito pior do que o que ele fez com a jornalista. Sandra, e outra Ele coisa... mantém a coerência, ele continua sendo o cara que ele sempre foi. O que aconteceu? Quando houve esse vídeo, muitas falam assim, nossa, mas ele é assim, ele é assim. Todo mundo sabe disso. Só que a militância dele chegou e falou, Bolsonaro 2022. Por quê? Porque é exatamente o que eles esperam de um presidente. Então, as pessoas Mas essa que parte votaram... das lideranças aí não conta não. Essa galera Mas que nem petista, eles eles são chegaram... sérios. Então, eles Você chegaram... fala assim, o Lula roubou, mentira. Mentira, o Lula não roubou não. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele é meio fora da curva, é meio tipo petista. Não vai E chegar, aí não vai querer nem nas saber. redes sociais, a gente viu o quê? Que esse vídeo, para essa galera do Fortalece o Bolsonaro... discurso dele. Fortalece o discurso Concordo, dele. Por quê? concordo. Se eles estavam assim, Pra bolha. caramba, como é que eu vou defender o Bolsonaro nesse momento? Aí eles falam, não, mas ele tem um vídeo que mostra que ele é Inclusive, forte, o próprio tudo, então. PSDB, o Alckmin, explorava isso o tempo todo lá, ele ofendendo a deputada. Só que aquilo, naquele momento, para as pessoas que queriam votar no Bolsonaro, aquilo não ofendia as pessoas. Não ofendia. Ó, gente, colocar você, que senão você vai ficar olhando para cima aí, bicho. O que é? O que é? Disco voador? Me conta. Eu estava desligando o ar-condicionado. Pergunta para a Erika Lida, manda ver, que eu vou tirar da tela. Na Erika, eu queria perguntar o seguinte. Até um tempo atrás, era difícil você ver jornalistas falando que apoiavam um candidato A, apoiavam um candidato B, da mesma forma que você não via profissionais do futebol falando para que time torcia. E hoje você vê isso. Eu queria saber de você se isso é preocupante para nós jornalistas aí, colocar a sua ideologia à frente e colocar para todo mundo saber o ponto que você, para quem você apoia, para quem você não apoia. Ô, Jair, você não é jornalista, você é militante, você é bolsominion, tá? Sexta-feira passada você pegou um papel, segurou aí, hashtag fechado com o Bolsonaro. Você perdeu a sua BRT, irmão. Você virou militante, tá bom? Vou passar a palavra para a Erika, daqui a pouco eu volto com você. O que acontece, Sandro? A gente, como jornalista, e você sabe muito bem, a gente não deve ter um posicionamento. A gente não pode chegar, eu falo desse lado X ou do lado Y. Eu trabalho com assessoria de imprensa. Então, o que acontece? Eu Vinha tenho de que sal, trabalhar... de doce, vermelho, eu azul. tenho que não é que eu vou assumir... tanto que eu falo, o deputado X pensa assim. Sim. O deputado Y pode ser que eu não concorde. A dor do público-alvo dele Pode é essa. ser. E pronto. Então, assim, o jornalista, ele tem que ter ética para poder lidar com opiniões diferentes. Concordo. Então, você não pode chegar e colocar a sua bandeira na sua matéria, no seu trabalho. Então, por exemplo, eu já trabalhei para vários deputados, vários partidos, que hoje não fogem um pouco ao que eu trabalho hoje. Então, assim, mas eu concordo, eu discordo? Não a opinião da Erika, da jornalista, tem que ficar para ela. A partir do momento, só que muitos jornalistas estão indo Por fronte mesmo. por fronte mesmo. Bandeirinha. E isso é porque eles acham que vai dar uma audiência. Então, eles estão posicionando, na verdade, eles estão se tornando um ser político. Você tocou num ponto agora essencial, porque é o seguinte, nós sabemos que as redes sociais, o algoritmo, ele alimenta amor e ódio. É isso. Exato. Será que não é por isso não, Erika? As pessoas estão indo na onda do algoritmo e estão deixando de ter aquela parcialidade e estão indo na onda do algoritmo mesmo, tomando partido, indo para o pau, para o enfrentamento, em busca de amor e ódio para tentar subir os seus acessos? Não, na verdade, eu encaro da seguinte maneira. O jornalista que coloca um pouco da sua dor ali no material que ele produz, às vezes ele pode ter vontade de ser um político. Você vê a Joyce. Boa. A Joyce, Boa.
ela estava na Veja, mostrou o posicionamento dela. Pau no PT, pau no Lula, Tudo. pau na Dilma. E aquilo ali, ela virou uma figura política. Então não era mais a jornalista. Ela não estava tava mais se no papel. empoderando do jornalismo. Ela saiu do papel dela de jornalista e foi para o papel ser político. Concordo. Então, assim, quando o jornalista coloca a público, coloca nas redes sociais aquele posicionamento dele, ele está começando a se tornar um ser político. Então, eu acredito que a maioria dos jornalistas que está tendo isso tem pretensões políticas. Ele era apresentador num programa local lá de notícias. Exato. E hoje é governador do estado do Amazonas. Acabou se colocando dessa forma. Michele, eu queria que você fizesse o seguinte pra gente, de 0 a 10, o quanto que os políticos aí que estão em mandato agora necessitam desse tipo de treinamento. 10, porque ninguém é perfeito. Todo mundo precisa de um treinamento da inteligência e liderança política que está Pegou? no poder. Machucou os bichinhos agora, hein? Não, precisa, todo mundo precisa. Ah, eu sou autossuficiente, eu tenho inteligência Eu esperava emocional. que você desse 10 na outra pergunta. Aqueles que querem chegar ao mandato de 0 a 10. Não, todo mundo precisa. Autoconhecimento é inerente a todo mundo, o Tem que aperfeiçoamento da aprender, Tem que liderança. aprender o tempo todo, né? É o tempo todo. Então, voltando à questão do Bolsonaro, Você estava no terceiro eu estava no terceiro. do 7. É quando ele perguntou do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele tem uma imagem que ele passa, a credibilidade que ele é, porque é a essência dele. Então, ele pode falar qualquer coisa, que todo mundo espera aquilo ali. Ele é autêntico. Como um líder político, como líder da nação, eu acho que para ele falta mais inteligência emocional para lidar com pessoas que são fora do nicho dele. Mas será que não é proposital? Essa questão do algoritmo, alimentação do amor e do ódio? Pode ser. Eu tenho dúvida, sabia? Eu não sei se eu não vou emitir juízo se uns discutem que é uma estratégia eleitoral, outros dizem que é falta dele da inteligência emocional, mas no fundo eu acho que ele é daquele jeito mesmo, é do ser dele, da pessoa dele. Então, se for do ser dele, então é a falta de inteligência mesmo, emocional. Eu acho que se tivesse um treinamentozinho ali pro Bolsonaro, vamos ter mais inteligência emocional, você pode falar você pode falar isso que você quer dizer de outra forma, né? Você pode ter uma linguagem de persuasão e influência, e não é uma linguagem de persuasão e influência pro mal, é uma linguagem de persuasão e influência do seu ponto de vista enquanto líder da nação para toda a população. Então, para aquele eleitor que não é Bolsonaro, como eu vou me comunicar? Para o eleitor que é Bolsonaro, para o eleitor de esquerda, de centro-direita, de conservador, liberal. Só com o eleitor dele, né? Então, o que eu ensino para os líderes políticos? A gente tem 4 perfis de eleitores, né? Que também bate com os perfis comportamentais, os dominantes, estáveis, conformes, influentes. E você é como um vendedor que vai falar com o cliente, tem N tipos de clientes. Se ele vai vender só para aquele cliente X, nem sempre a empresa dele vai dar lucro, né? Ele tem que saber vender para os 4 perfis de clientes. Então, eu ensino para o líder político que ele tem que desenvolver a habilidade de comunicação. E a maior virtude de um líder político que eu, hoje, depois de tanto trabalhar, ouvido. O líder político, grande líder político, aquele que é ouvinte. Aquele que escuta as pessoas, escuta especialistas, escuta a população, pondera e faz a tomada de decisão. Aquele cara que não ouve, ele perde até a credibilidade. Esse é um dos perfis? Não, isso é uma das competências do líder político, desenvolver. Essa, nosso presidente não tem. Tem que desenvolver. Tem que desenvolver. Ouvido. Um grande líder, Obama, ouvido. Um grande líder tem ouvido, escuta o próximo, tem empatia, pondera, tem inteligência emocional para decidir. Ouve a pessoa, demonstra que está prestando atenção, automaticamente já ganha empatia dessa pessoa, né? Exatamente. Bom, passado a passo da inteligência emocional, eu vou fazer uma live semana que vem com o Paulo Vieira, que é um grande coach de inteligência emocional. PhD, né? Tudo. Então, a nossa ideia é colocar vídeos no ar de vários líderes políticos, dizendo, olha a ausência da inteligência emocional política e a Bolsa. Vocês vão apresentar exemplos reais do exemplos que reais do que uma falta de inteligência emocional provoca no liderado. Show de bola.
Que dia vai ser essa live? Vai ser quinta-feira que vem, às 8 horas. A gente está ajustando o horário, a agenda do Paulo Vieira com a nossa. Instagram? Vai ser pelo YouTube e Instagram. Legal. Depois, passado isso, eu chamo de uma comunicação 4.0, tá na moda, né? Que são, eu faço 3 tipos de linguagem. Nessa comunicação... Não, mas tá na moda, mas os políticos estão na 2.0 ainda. Mas eles vão chegar na 4.0. Eles vão chegar. Eu brinco no stories porque a gente vem recebendo vários convites, né? Então, esses dias eu falei lá pra Bahia, outro dia para Tocantins, o Maranhão já me chamou. Aí eu falo, bom dia, Bahia, amanhã eu estou com você levando inteligência política. Bom dia, Rio Grande do Sul. E assim eu vou indo para as pessoas aprenderem, né? Então, nessa comunicação, a nossa ideia, nosso objetivo como meta é trabalhar a imagem dele, nessa imagem criar reputação. 80% da nossa linguagem é não verbal. Né? Eu falo muito que nos 7 minutos, você com a boca fechada, a pessoa já fez a leitura sua e já deu credibilidade. Verdade. Bolsonaro, se nós colocássemos ele fazendo aquele discurso com óculos, alguma pastinha, alguma coisa, ou fazendo aquele discurso com aquela linguagem muito tênue, não ia ficar Bolsonaro. A pessoa ia ficar lá, o que tá acontecendo com o presidente? Tá doente? Não cola, não cola. Não cola, então perde a credibilidade e a confiança. Então eu falo que a construção da imagem do político é ele ser aquele político e não uma construção, ele realmente ter aquela identidade que passa pelo autoconhecimento. Por isso que eu falo que de 0 a 10, todo mundo tem que entrar na jornada do autoconhecimento. Então o cara tem que se olhar no espelho e dizer, opa, quem que eu sou? O que eu quero comunicar para o meu eleitor, para o meu liderado? Como será que os meus liderados me percebem? Que ele mesmo acredita como percebe, né? Quais os objetivos da minha imagem? Ele imagina o que ele gostaria de ser, que na verdade ele não é, e ele imagina que as pessoas enxergam ele daquela forma. Então ele fica naquele estado de inconsciência, achando que ele tá aí bem, Coloca acreditando. Coloca na tela aqui pra gente de novo, por favor. Acreditando que ele tá mostrando aquela imagem, que realmente acredita, e às vezes não é. Ó, vamos fazer uma leitura aqui, o Jair, ó. Ele imagina que ele é petista, mas na verdade ele é bolsominion, olha lá, ó. Vocês estão vendo, ó? Não precisa dizer nada, tá lá, ó. Tá estampado. A camisa dele vermelha. A barba. A barba. Você não tá passando você não tá passando credibilidade. Ele imagina que ele é um bolsominion e ele demonstra que ele é um petista. A sua linguagem verbal. Ele é um repórter cloroquina. Pode falar. Eu queria saber da Michelle o seguinte, se o Enneagrama, o Jair Bolsonaro, ele pode ser considerado o confrontador, aquele que está sempre em debate com outras pessoas. Tu tá estudando aí, hein? Tô ligado da sua, hein? Já volto contigo, Michelle. Okay. Se ele é um confrontador... Nossa, vocês estão me botando uma saia justa nesse... Jair, você não entendeu, cara, que ela é advogada da União. Você não entendeu isso ainda? Eu entendi na primeira vez que ela disse. Como eu disse, eu não vou te emitir... ajudar, ele tem um perfil agressivo, só isso, ponto final, Ele né? tem, é o jeito dele, é a imagem dele, é o que ele quer comunicar, se é que ele fez esse exercício de consciência. Então, talvez ele não tenha entrado na jornada do autoconhecimento para saber se o que ele quer comunicar é isso mesmo ou não. Acho que não entrou em jornada nenhuma. Eu acho que o Jair pode dar outro exemplo, né, Jair? Não me chama de Jair de novo, não. Ele vai falar do Bolsonaro de novo. Só vai Bolsonaro, dar zero. Deixa o presidente Se lá no falar do nosso. Bolsonaro, fala pra ele. Que eu vou fazer o seguinte aqui, já são 19 horas e 35 minutinhos. Eu vou me despedir aqui da Michelle. Próximo bloco nós vamos continuar aqui com a Flávia, vai falar sobre um projeto bem bacana que tem ajudado em muitas famílias nesse momento de pandemia. Deixa as suas redes sociais para a rapaziada, quem quiser te acompanhar e acompanhar também a live da próxima quinta-feira. As minhas redes sociais é Michelle Pilon, M-I-C-H-E-L-E com um L, e o Pilon é P-I-L-L-O-N. Tem Instagram, YouTube, Facebook. Quando você clicar lá no meu nome, na bio, vai ter lista de transmissão VIP. Nessa lista você entra direto no telefone do WhatsApp e pede para se inscrever na Masterclass e receber nossos conteúdos durante a semana. E a nossa empresa, eu tenho uma sócia que se chama Daniele Mazola. Ela também faz treinamento de inteligência política comigo, porque sozinha a gente não vai conseguir vencer o Brasil. E o nosso Instagram é Tiguiar, T-I, Guiar Oficial.
que a ideia realmente é guiar o político a ter um patamar de liderança e inteligência. Show de bola. Já entra lá e já se inscreve, viu, meu filho? Você tá precisando. Vou comprar umas camisas azul para você. Vou te ajudar nessa paradinha aí, viu? Vamos fazer um rápido intervalo. Eu continuo aqui com a Érica Leda. Na sequência tem Flávia Pacheco também. Não sai daí. Conectado ao Poder vai para um breve intervalo. Rapidinho, nós já estamos de volta.